Olha, se eu tivesse vivido no século XIX, o meu interesse teria surgido antes mesmo da medida da pressão arterial. Porque os conhecimentos que hoje a gente teve a oportunidade de aperfeiçoar, que vieram de Frederic Alkebaer, eles antecederam da própria medida da pressão arterial. Então eu teria me encantado já naquela época, porque ele dizia coisas que hoje a gente tem convicção que são mais importantes do que todos os argumentos que fortaleceram o aparecimento da medida da pressão periférica, feita convencionalmente por oscilometria, hoje é o método mais costumeiro. Mas, especificamente, depois que essa tecnologia começou a surgir no mundo, eu tive a oportunidade, há quase 10 anos, de trabalhar com equipamento que já me dava sinais de rigidez arterial, que era um tonômetro de aplanação. Então, depois, eu visitando os congressos no exterior, eu descobri esse equipamento que poderia me dar essa informação de uma forma mais simples e também de uma forma mais acessível. O primeiro equipamento que tive custava R$80 mil. E lá eu pude encontrar um equipamento num preço mais convidativo e trazer para o Brasil. Agora, para trabalhar inicialmente, a proposta era olhar o comportamento não só da VOP, mas das outras variáveis em 24 horas. E eu não ia pegar o meu aparelho que trouxe, que me custou muito caro, para viver essa aventura de colocá-lo na rua e tê-lo danificado e sem assistência técnica, porque o aparelho que eu trouxe de lá não cobria nenhum dano que acontecesse. Foi quando eu conheci o Dr. Ricardo Miglino, e ele me incentivou, e também é um grupo de colegas na época, a desenvolver um projeto de constituição de banco de dados no Brasil para o fortalecimento dessa metodologia. E a partir daí eu me dediquei na constituição de um banco de dados a partir da análise dos parâmetros centrais de 24 horas. Olha, não há mais dúvida de que o marcador de rigidez, quando eu falo rigidez, é a rigidez da aorta, que é um órgão importantíssimo. A aorta não é um tubo de passagem, ela é um órgão, é tão importante que ela consegue encher as coronárias depois que ela está vazia, com um resíduo de pressão diastólica. E essa aorta, com o envelhecimento ou por doença aterosclerótica, ela vai perdendo essa função de elasticidade. Ela troca, desarruma a elastina, troca o componente dela por colágeno, e isso a gente pode estudar precocemente através desse marcador chamado de velocidade de onda de pulso. Então, não há mais dúvida no mundo inteiro de que a VOP é, de fato, um marcador significativo de doença de grandes vasos. Tanto que ele aparece hoje em todas as diretrizes, inclusive na nossa. A 7ª diretriz brasileira de hipertensão, que foi produzida no ano passado, está lá a VOP. Embora tenha aparecido em 2 momentos com valores diferentes, 12 metros por segundo, em outros locais aparece essa velocidade 10 metros por segundo, e a gente já tem como dizer, a partir dos estudos que nós estamos fazendo, que não é nenhum nem outro. A VOP, na verdade, ela varia com o gênero e ela varia também com a idade. Então, uma VOP de 10 metros por segundo pode ser normal para uma pessoa e não ser normal para outra. Basta que ela mude de gênero, ou então que ela tenha uma idade diferente. Então já construímos com o trabalho que temos feito apoiado pela Cardio, um banco suficiente para dizer que a VOP deve ser organizada por gênero e por grupo, por faixa etária. Olha, esse é um resultado importante. Não é que no mundo não se tem ainda essa informação. Nós temos já, por exemplo, informação na Europa com um grupo de 1000 pessoas. Só que a gente oferece hoje essa informação com uma função nova do equipamento, triplo PWA, de 7.000 pessoas. Nós trabalhamos muito nesses anos. E com isso, o que é que eu devo dizer? Que não há, no Brasil pelo menos, nenhum banco de dados com essa robustez, quiçá no mundo, não é? Então isso é realmente significante. Então a gente tem dados da população brasileira. A gente não vai trabalhar dados da população europeia nem americana.
Nós vamos trabalhar com dados brasileiros. Olha, a gente tem estudos já mostrando, porque não adianta você fazer um marcador sem você saber qual é o valor de normalidade dele, tá certo? Então, praticamente, a gente considera uma pessoa que tem indicação para fazer acima de 18 anos de idade, não temos ainda conhecimentos antes disso, né? E um paciente antes dos 70 anos de idade. Embora, e isso eu posso até adiantar, já se começa a estudar. Claro que para isso tem que ter um banco de referência. Qual seria esse valor em crianças e adolescentes? Por que isso é importante? A gente lembra, vamos nos remeter ao trabalho de Bogalusa. Vocês sabem que a doença aterosclerótica, ela começa antes da gente nascer. Existe um estudo feito pelo Dr. Berenson, em New Orleans, onde ele fez biópsia de segmentos de aorta em crianças recém-nascidas, primeiro ano de idade, que morriam de outras causas. Em algumas ele já encontrava estrias gordurosas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A doença aterosclerótica começa quando a gente nasce e algumas vezes até antes de nascer. Seguramente, quando a gente começar a estudar também essas populações e a gente já puder até estabelecer um banco com valores de normalidade, vai ter importância. No momento, eu diria que a indicação de fazer esse método é para as pessoas que a gente tem em valores determinados, mais de que 18 anos e menos que 70 anos de idade. Eu diria que ele é um marcador. A pressão arterial não deve ser medida em todo mundo uma vez no ano, como um marcador de risco de a pessoa ficar ou ficar hipertensa. A VOP poderia ser também um outro marcador, só que com um valor prognóstico talvez melhor do que a pressão arterial. O problema é que a pressão arterial já construiu uma base epidemiológica. São 120 anos de uma medida ruim. A pior medida que tem é a medida do braço, periférica. Mas foi com a qual nós construímos a epidemiologia. Então temos que construir uma epidemiologia com essa outra medida, que é a velocidade. Isso é lento, eu talvez nem alcance. Mas um dia alguém pode dizer, olha, o Marco já falava nisso aí, temos um banco já suficiente para dizer que a VOP é mais importante do que a medida da pressão periférica. Vou dar um exemplo. Existe um estudo de acompanhamento de 12 anos, onde se comparou as pessoas que eram seguidas pela pressão periférica e as pessoas que eram seguidas pelos parâmetros centrais, VOP, por exemplo. O prognóstico para acidente vascular cerebral aumentou 6 vezes quando você desviou o olhar da periferia para o centro. É informação que merece pelo menos respeito. Eu participei recentemente de um estudo com uma pesquisadora aqui do continente, que eu reputo como uma das maiores autoridades em questão de artéria. Ela é uma argentina, chamada Carol Cotillard. A Carol me convidou para estudar, o estudo chamava-se Óptimo. Ela não queria saber por que as pessoas doentes tinham rigidez aumentada. Ela desejava saber por que as pessoas saudáveis não tinham rigidez aumentada. Tanto que a gente não estudava o paciente, a gente estudava o acompanhante, que teoricamente tinha mais saúde do que... Um estudo curioso. O que é que eu quero dizer com isso? Que talvez, quando a gente for olhar essa população, a gente vai ter algumas respostas. Por que essa pessoa viveu tanto? Aqui tem um colega no Brasil que já estuda essa população, Dr. Roberto de Stinge Miranda. Ele é um cardiogeriatra, para mim, da melhor qualidade, lá da Escola Paulista, que ele se interessa muito em saber isso. Por que é que as pessoas que viveram muito? Talvez porque tiveram uma velocidade de pulso menor. Não é? Mas, por enquanto, são ainda pensamentos. Olha, para mim eu considero a pergunta, todas as perguntas foram interessantes, mas essa é a mais relevante. Por quê? Já existe, porque o método para vingar, ele tem que ter um referendo das diretrizes, tá certo? A chamada hipertensão sistólica isolada do jovem
ela já é recomendada na diretriz europeia de 2013 como sendo de indicação precisa para você olhar os parâmetros centrais. Vou explicar por quê. Há um estudo onde você compara população normal, população hipertensa, dois grupos, e você coloca no meio o chamado hipertenso sistólico isolado. O hipertenso sistólico isolado, que tem parâmetros centrais normais, tem o mesmo valor prognóstico da população normal. O hipertenso sistólico isolado jovem, que tem a pressão central alta, ele tem a mesma evolução prognóstica do doente. Então, com o exame, a gente separa duas populações, porque essa pressão ela é muito comum no consultório médico. Ela pode expressar simplesmente um fenômeno que é normal, chamado de amplificação. A pressão é maior na região central da aorta do que no braço. E esse maior é quase 14 a 20 milímetros. E na hipertensão sistólica isolada do jovem, a gente visualiza esse fenômeno de amplificação. Isso pode ser extremamente benigno, não significa nada. No entanto, se esse jovem já tiver parâmetros centrais alterados, ele tem hipertensão, o modelo de hipertensão sistólica isolada, que é peculiar ao idoso, não a ele, já pode ser doença. Quer dizer, é um jovem de 30, 40 anos que já tem doença aterosclerótica de aorta. E qual é a importância disso? Para os dois casos, indicamos mudança no estilo de vida. Para o jovem hipertenso sistólico isolado, que não tem a denominada hipertensão espúria, essa denominação que tem se utilizado em toda a nomenclatura internacional, espúria, hipertensão sistólica isolada do jovem. Se a dele é verdadeira, já precisa tomar remédio. Então veja como esse método ele vai selecionar alguém que está andando por aí, que é hipertenso, doente e não sabe. Então eu diria que é um método que deve ser feito em todo indivíduo jovem que tem hipertensão sistólica isolada. No consultório pela medida periférica. Seria então um procedimento normal. De rotina, eu faço. Essa é a indicação que já está na diretriz. Tá certo? A diretriz já diz assim, quando possível, pela presença do instrumento, faça a medida dos parâmetros centrais. O estudo que mostrou isso foi chamado Harvest. Pode ser que alguém que assista tenha curiosidade para checar a minha informação, a Harvest com H. Vai encontrar exatamente esses 4 grupos que mostrei. Há 15 anos atrás, eu trabalho com uma outra indústria e eu dizia assim, vai chegar o tempo em que a gente não vai mais usar o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio nos consultórios para medir a pressão arterial. Eles serão substituídos pelos equipamentos oscilométricos. Todo mundo achava que eu estava dizendo uma asneira, que aquilo nunca ia acontecer, porque o padrão ouro de medida era a medida de coluna de mercúrio. Você hoje não compra mais o equipamento de coluna de mercúrio pessoa física, em desuso no mundo inteiro, até por uma questão de contaminação ambiental. Essa é uma prática, o equipamento é fantástico, ele é padrão ouro, mas ninguém usa mais. Toda essa tecnologia foi transferida para os equipamentos oscilométricos confiáveis. Então eu vou dizer que no futuro, talvez eu já não esteja mais aqui, levou 15 anos para acontecer a minha profecia, que a gente já não utilize mais no consultório apenas a medida da pressão periférica na rotina. Tem um equipamento robusto, onde você, ao medir a pressão periférica, você olha também a velocidade menor de pulso. Para mim, esse é o caminho natural. E vai depender aí da força da cardio, né, nessa proposta, né? Se ela for usada, isso vai acontecer em breve, porque elementos para isso a gente já tem. A gente trabalha num projeto de pesquisa, esse é o projeto de tese da minha filha, que aliás era ela a entrevistada aqui, ela não veio ao congresso, onde a gente se comprometeu a fazer esse banco de dados e publicar as coisas que a gente fosse produzindo. Olha, nesses 5 anos nós tivemos 69 publicações, incluindo apresentações em congresso, temas livres,
premiações. Nós ganhamos vários prêmios já de primeiro lugar, de pesquisa, com essa pesquisa que está em andamento. Hoje, como eu disse, a gente tem um banco de dados com 24 horas de perto de 700 pacientes e com triplo PWA, que é uma função que eu acredito que vai vingar. A comercial é essa. A gente tem mais de 7.000 pacientes estudados. É um N significativo. Algumas coisas já que a gente pode anunciar como interessante. Primeiro esse. Você tem um banco de dados nacional de valor de VOP e dos outros parâmetros. Pressão sistólica, pressão diastólica. Quando a gente fala em pressão central, a gente costuma dizer o seguinte: a pressão diastólica não muda, o que muda é a sistólica. E a pressão média, a diastólica é praticamente a mesma. A gente teve uma surpresa. A pressão diastólica foi quem mais caiu durante o sono. Caiu 10 milímetros de mercúrio. Eu nunca tinha lido isso em canto nenhum. Eu agora digo diferente. Agora, será que isso tem um significado clínico? Essa é outra história. Que é o que eu digo, a construção da ciência vai continuar, tá certo? É outro estudo. A gente estudou, por exemplo, a variação desses componentes: pressão sistólica, pressão diastólica, velocidade de onda de pulso, augmentation index. E eu estou falando só em parâmetros tidos anteriormente como de rigidez. O aparelho que a gente trabalha, ele dá também parâmetros chamados hemodinâmicos, que a gente ainda está engateando nesse conhecimento. Resistência periférica, índice cardíaco. Tudo isso ele nos oferece. E a gente estudou o comportamento de todos esses parâmetros na vigília, no sono, nas 24 horas. Isso é um dado também extraordinário. O que a gente sabe da MAPA, que a MAPA é o quê? A pressão periférica, é uma melhora da pressão periférica. A pressão que eu meço no braço, ela pode ser medida fora do consultório, por MRPA e por MAPA. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de pressão central. Então, o mesmo mecanismo de queda dessa pressão dos parâmetros, da VOP durante o sono, pode ter valor prognóstico. Pode ter. A gente já viu que eles caem. Então, o que pode significar a queda da VOP de 1 metro por segundo durante o sono? Não sei. Da pressão eu sei. Que se ela não cai, você tem mais AVC, mais infarto, ou se ela cai excessivamente. A gente vai continuar estudando isso. Isso é uma das coisas que nós vamos dar continuidade. Que a gente vai buscar qual é a correlação desses valores numéricos, dessas quedas, com hipertrofia ventricular esquerda, microalbuminúria para estudar a função renal, o próprio parâmetro de rigidez. Tudo isso a gente vai ver. São passos futuros do nosso projeto. Uma pergunta que me fazem com muita frequência é se o método que a gente trabalha tem uma validação científica. Primeiro, eu devo dizer que o aparelho que nós trabalhamos não é o único. Nós temos N aparelhos comercializados no mundo. Dentro das universidades, existe uma outra marca, bem mais cara, que talvez como coluna de mercúrio, seja considerado o padrão ouro, mas que não vai ser o equipamento utilizado na prática clínica. Aquele é o equipamento onde você construiu o conteúdo que a gente vai utilizar nos consultórios. Que essa é a função da universidade. Se aquele conhecimento ficar preso ali, não serviu de nada. Ele tem que ser produzido ali, mas isso tem que ir para a prática clínica. Então, o equipamento que nós trabalhamos, o Mobil, o Graf, Cardios, a marca no Brasil, ele está devidamente testado. Primeiro liberado na Europa, a Europa tem os órgãos de certificação, e agora nos Estados Unidos. Inclusive que é mais lento do que o nosso, não, quer dizer, o lento mesmo é a Anvisa, né? No Brasil é uma coisa, você tem o FDA, tem a EMEA, tudo já está liberado. Inclusive o statement americano para a medida do valor da VOP coloca assim, que o Mobiograph is good, é bom, quer dizer, ele está aprovado. Essas validações são feitas de diversas maneiras. Por exemplo, comparando o valor da medida feita com o valor feito na aorta com 2 pontos. A aorta é carótida femoral. E o equipamento coluna de mercúrio para isso é o esfigmocor. Então nós temos estudos de validação onde comparou o valor da VOP
com este equipamento e põe Sigmocor. E a validação é uma validação extraordinária. Então temos um produto que é bom, ele vai ser possível utilizar uma tecnologia nova no consultório e que tem uma validação extraordinária. Só precisa o Brasil avançar nisso aí, que a Europa já avançou, que os Estados Unidos também já avançaram.